ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Guarda-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Somente vós sois meu Senhor. Meu destino está seguro em vossas mãos. Nesse momento, meu irmão e minha irmã, vamos colocar o nosso destino nas mãos de Deus. Vamos elevar a Ele as nossas mãos, o nosso olhar, a nossa voz. Vamos oferecer ao nosso Deus os nossos passos, o nosso viver. Vamos oferecer também a Deus as nossas dificuldades, o nosso sofrimento, as nossas preocupações. Meu irmão e minha irmã, vamos também neste momento entregar nas mãos de Deus todas as pessoas que nós conhecemos, todas as pessoas que se encontram com problemas, seja de saúde, seja outros problemas, que está tirando nesse momento a paz dessas pessoas. Queremos também trazer presente neste momento o Miguel Barros, a Ana Gabriela, Maria Rita, Pedro Miguel, o Arthur, a Maria Josefina Castro, Pamela Eduarda, o Gemes e o William. Queremos também rezar pela Chacha Emília Lins do Nascimento. Vamos rezar por Ritinha, recuperação da saúde de Ritinha Castro e de tantas outras pessoas que se encontram neste momento com problemas de saúde. Queremos também rezar pela nossa família. Vamos trazer presente todas as crianças, sobretudo aquelas que estão doentes, aquelas que são desprezadas, abandonadas pelos seus familiares. Rezar pelos nossos idosos, pelos cuidadores, pelas cuidadoras. Também vamos rezar pela paz, pela unidade de todos os cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho de hoje, que está a continuação do Evangelho de ontem. A súplica de Jesus ao Pai está em João capítulo 17, do versículo 20 ao 26. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por João. Glória a vós, Senhor. Jesus continuou dizendo: Eu não te peço só por estes, mas também por aqueles que vão acreditar em mim por causa da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo acredite que tu me enviastes. Eu mesmo dei a eles a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que tu me enviastes e que os amastes, como amastes a mim. Pai, aqueles que tu me destes,
eu quero que eles estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória que tu me destes, pois amastes antes da criação, pois me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te reconheceu, mas eu te reconheci. Estes também reconhecerão que tu me enviastes, e eu tornei o teu nome conhecido para eles, e continuarei a torná-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é a continuação do evangelho de ontem, na verdade todo o versículo, todo o capítulo 17 de João é essa súplica, né? A grande oração de Jesus, a grande oração sacerdotal. E hoje o evangelho fala nessa questão da unidade do amor, né? Nós estamos vivendo, né, a semana da unidade, a semana, né, de oração pela unidade dos cristãos, já nos preparando para a grande festa de Pentecostes, que é no próximo domingo. Então o evangelho continua tocando, né, profundamente o nosso coração. Então Jesus continua a sua súplica ao Pai, ele pede por cada um de nós. É interessante observar essa intimidade que Jesus tinha com o Pai e essa intimidade que Jesus também tinha com os seus discípulos. E essa preocupação. Jesus se preocupava muito com os seus discípulos e continua se preocupando com cada um de nós hoje, né? Com cada um de nós. Então, ele confia, né? Ele confia naqueles que ele chamou. Jesus confia, né? Segundo o texto bíblico, o evangelho que nós acabamos de ouvir, deixa transparecer claramente essa confiança que Jesus tinha naquele que ele mesmo chamou para fazer parte do seu grupo, né? Para fazer parte do seu projeto. Aqueles que dariam com certeza, e deu, né, continuidade, né? Deram continuidade ao anúncio do reino, né? Ao anúncio do projeto do reino de Deus. E que mais tarde muitas pessoas iriam aderir, né, à proposta de Jesus por causa desses discípulos, por causa dos discípulos e das discípulas da primeira hora, né? Hoje somos nós os responsáveis, né? Somos nós, esses discípulos e essas discípulas, que devemos anunciar o reino de Deus. E aí Jesus vai dizer, é muito bonita a oração, quando ele se aproxima do Pai, ele diz: Pai Santo, eu não rogo somente por estes, né? Por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim por causa da palavra de Deus anunciada pelos discípulos e pelos discípulos e pelas discípulas, né? Jesus tem toda essa preocupação. Então, por isso que Jesus roga, né? Por isso que ele reza ao Pai por aqueles que vão acreditar nele por causa da palavra de Deus, né? Sempre anunciada pelos discípulos e pelas discípulas. Jesus também roga ao Pai pela unidade de todas as pessoas, né? Pela unidade de todas as pessoas. E aqui é interessante a gente lembrar que a unidade ela deve se dar na diversidade. As pessoas não precisam ser iguais, né? Aqui nem todo mundo precisa pertencer ao mesmo grupo, à mesma denominação religiosa. Então, Jesus está rezando, pedindo aqui que as igrejas se unam, porque nós temos algo em comum. Nós temos Jesus Cristo, o mesmo Jesus Cristo da Igreja Católica, o mesmo da Igreja Evangélica, né? E a gente não precisa ficar brigando por causa disso, né? Pelo contrário, a gente precisa se unir. Jesus pede isso no Evangelho, essa unidade no amor, né? Não importa o jeito que eu vou viver a minha fé, o importante é que Jesus seja amado, que Jesus seja amado
e seja anunciado, né, para todas as pessoas. É isso que Jesus pede no Evangelho de hoje, a unidade dos cristãos. A unidade também entre nas próprias igrejas, né? Seja ela evangélica, seja católica. Às vezes tem muita confusão, muitas brigas entre os próprios grupos da mesma igreja, né? E aí Jesus vai alertar. Jesus, na verdade, ele não está alertando, ele está rezando, porque ele já sabia que isso podia acontecer na vida, porque somos seres humanos, né? E às vezes a gente briga por pouca coisa, né? E a gente deixa de, quando a gente está brigando, a gente gasta a nossa energia brigando, né? E a gente deixa de anunciar, né, aquilo que deve ser anunciado, que é a proposta de Jesus Cristo, né? Anunciar o projeto de Deus, o reino de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, rezemos, né, por essa unidade, para que as gerações futuras acreditem no nosso testemunho, né? As gerações presentes e futuras, né? Acreditem no nosso testemunho e não tem um testemunho maior do que essa unidade, né? Do que esse amor que deve existir entre nós cristãos, sejam cristãos católicos, sejam cristãos evangélicos, né? Todo mundo é cristão. Jesus Cristo deve ser o centro da nossa vida. Jesus deve ser sempre o centro da nossa vida. Que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos abençoe, que a gente continue rezando, né? Eu respeito a igreja do outro, eu respeito a religião do outro, que não é questão só dos cristãos, né? Mas também de outras religiões. E são tantas outras religiões que existem nesse mundo, né? Então eu tenho respeito ou eu não respeito, né? Quantas vezes a gente vê e percebe até palavras, com palavras, a gente agride, né, a fé do outro, a igreja do outro. Então essa semana toda, né, mas que nesse dia de hoje, de maneira toda especial, que a gente possa rezar por essa unidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.